Ao despertarem, as crianças não souberam de imediato da partida do pai, da madrasta e da irmã Maria da Glória. O jovem príncipe, com pouco mais de 5 anos, estava agora sob os auspícios carinhosos da ama Dona Mariana. Para conter a guerra civil e revoluções que eclodiam por todo o país, Dom Pedro I, em 7 de abril, dá uma incisiva resposta a liberais e conservadores. Prefiro descer do trono com honra a governar desonrado e envelhecido. Não nos iludamos. A contenda se tornou nacional. Todos quanto nasceram no Brasil estão no campo e contra mim. Não me querem para governo porque sou português. Seja por que meio for, estão dispostos a se livrarem de mim. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicar na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do Império. Dom Pedro não quis acordar as crianças. Viu-as em seus quartos e beijou o filho que deixava no Brasil. O jovem príncipe acordaria imperador. O ato de Dom Pedro I de abdicar atordoou muitos, mas logo as coisas puseram-se nos eixos. O Congresso optou por uma regência provisória. O Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro Campos, o senador Vergueiro, Nicolau Pereira Campos Vergueiro, e o general Francisco Lima e Silva. Os 3 senadores assumiam as rédeas da nação e o nobre amigo José Bonifácio abria os braços para o acolhedor aconchego do menino imperador. O tutor de Dom Pedro II aceitaria a honrosa tarefa em carta trocada com Pedro I, de quem havia sido conselheiro e esteio para a independência. O pedido em formato de carta inicia com o dístico latino amicus certus in re incerta cernitur, que significa: o amigo certo se manifesta na ocasião incerta. Também por carta, pai e filho se despediram. Escreveu o menino imperador. Principiei a escrever a Vossa Majestade Imperial pela minha própria letra, mas não pude acabar. Entrei a chorar, a tremer minha mão. Remeto para a prova de minha verdade o princípio que tinha feito. Eu, todos os dias, rogarei ao céu, pelo melhor dos pais que uma desgraça tão cedo me fez perder, sempre serei obediente, filho, e seguirei os ditames de meu augusto pai. Beijo as mãos de Vossa Majestade Imperial como obediente filho. No bilhete incompleto, com letra infantil, vemos borrões, provavelmente pelas lágrimas, sobre as letras pai, saudades e Pedro. Nela, vemos o pedido do órfão: meu querido pai e meu senhor, tenho tantas saudades de Vossa Majestade Imperial e tanta pena de não lhe beijar a mão. Como obediente e respeitoso filho,
Pedro. Peço a Vossa Majestade um bocadinho de cabelo de Vossa Majestade Imperial. Num outro bilhete de Pedro II, escrevia ao pai: Meu querido pai e senhor, quando me levantei e não achei a Vossa Majestade Imperial e a mamãe para lhe beijar a mão, não me podia consolar nem posso, meu querido papai. Peço a Vossa Majestade Imperial que nunca se esqueça deste filho, que sempre há de guardar a obediência, respeito e amor ao melhor dos pais, tão cedo perdido para seu filho. Beija respeitoso as augustas mãos. A gente já entra emocionado, né? Impressionante como a Cris tem esse poder de trazer toda essa narração, toda essa história, a música, a voz da Cris. Tem alguém que não se emocione? Eu acho que não, porque a gente já começa a live dessa noite assim, emocionado, como vem sendo, né? Aliás, desde o começo, essa live tem esse poder de mexer com o amor da gente, né? É impressionante isso. Mas, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez hoje para conversarmos sobre esse capítulo também tão significativo e que mexe também muito com o nosso sentimento, né? Que é exatamente o capítulo 24, a regência e o segundo reinado, né? Então, hoje a Cris e o Elahá vão comentar com a gente sobre este capítulo e, obviamente, não podemos deixar de agradecer a FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, que abraçou todo esse projeto quando a gente apresentou para realizarmos essa live, assim como os nossos parceiros de transmissão, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amiga Espírita, a FEEGO Editora e a FEEGO Livraria, a TV CERJ, que também está aqui com a gente, e a TV Goiás Espírita. Então, são todos esses canais que estão com a gente, nos ajudando nessa transmissão dessa live Brasil, um coração para o mundo. Mas, então, vamos trazer esses nossos amigos que hoje vão, mais uma vez, tocar fundo nos nossos corações. Boa noite, Cris. Boa noite, Jorge Elahá. Cris, já nos emocionando já de entrada, né, Jorge? O que é isso? É emocionante porque a gente revive essa história, né? A história em si, ela já nos inspira, né? Tem muito legado, de muita virtude, de muita renúncia, né? Então, acho que são valores que a gente acaba tentando revitalizar nesse introito, né? Nessa contextualização que a gente procura fazer. Elahá, vão te ver, Denise. O Elahá está ali, que ele fala alguma coisa, Elahá. Eu estou aqui pensando, porque, assim, detalhes mínimos que a gente encontra em algumas páginas que falam sobre essa partida de Dom Pedro ficaram todos registrados nesse texto. Sim, já tinha encontrado exatamente algumas informações, mas não todas. Gente, os pontos que eu conhecia como sendo sensíveis, parte do cabelo, da partida na noite, sem que as crianças soubessem. Então, esses episódios são realmente profundamente marcantes na partida de Dom Pedro. É realmente um momento lindo. E aí, se a gente busca, né, mais cenas de bastidores que a gente não pôde trazer aí para o roteiro, para a narração do vídeo, a gente se depara com cenas assim altamente tocantes também, né? Como foi exposto, ela lembrou, essa despedida foi uma despedida na calada da noite. Na calada da noite. E o pai resolve não acordar as crianças.
a madrasta chorando, porque sabia que seria um adeus, Sim, não um até breve, né? Não haveria breve, sim, seria um adeus. Eles nunca mais se viram. se viram. Já tem até uma pergunta disso, a Helena já está Isso, até perguntando. Que triste o isso. destino dos Pedros, eles nunca mais se viram? Não, eles nunca Não, mais se viram. nunca mais se viram. E aí, se a gente puder dar uma continuidade, né, ao que a narrativa do vídeo entrega, é que as crianças, ao acordarem na manhã seguinte, elas foram conduzidas à missa, dentro do próprio Paço de São Cristóvão. E aí elas começaram a perceber, quer dizer, quem elas, né? Pedro e as 3 irmãs. Uhum. E elas começaram a perceber que todos choravam, todos os adultos ali na cerimônia, na missa, estavam emocionados. E começou a causar uma certa apreensão nas crianças. Por que esses adultos estão chorando, né? Chorando. E daqui a pouco, quem começa a chorar é o padre que oficiava a missa. Meu Aí a Deus. coisa ficou mais tensa, né? Puxa, o padre chorando. Depois foi dito a elas, né, que os pais foram obrigados a saírem do castelo, do palácio, e voltaram para Portugal, quer dizer, foram, né, para Portugal, voltaram para a Europa. E foi desesperador, né? Eu fico imaginando a sensação de Pedro II, né, do príncipe, né, ainda príncipe, porque ele vai dormir príncipe e acorda imperador, né? E aí ainda não havia acontecido a aclamação, a cerimônia de aclamação, mas de uma certa forma ele já era o imperador em sucessão, né? E o desespero dessa criança, né, Elahá e Denise, um pouco mais de 5 anos de idade, e daqui a pouco, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Né? Cadê minha irmã? A minha irmã, né? Maria da Glória, cadê ela? Também não vai estar aqui comigo? Eles ficaram órfãos de pais vivos. Sim, certamente. Ele já Certamente. era órfão legalmente de mãe. Sim, que era Aí madrasta. ele, de mãe. A mãe já tinha falecido. Ele tinha uma madrasta, a que ele chamava de mãe. Ele era muito pequenininho. E quando eles partem para Portugal, ele fica de novo, sem pai, sem mãe, né? Exato. E aí, depois desse episódio, né, da revelação, né, que de um momento para o outro ele seria o órfão, né? Ainda ele se vê obrigado a passar por toda uma injunção de cerimoniais burocráticos, né, para que pudesse esse processo, né? Ele precisa cumprir um processo para que ele pudesse realmente assumir o trono. Imagina uma criança de quase 6 anos de idade. E no dia da aclamação, né, ele é colocado dentro de uma carruagem com a sua ama. Aliás, Dona Mariana, que eu também cito no vídeo, né, foi a pessoa, a mulher, a imagem feminina, a figura feminina de confiança de Dom Pedro I, porque tinha atendido a ele enquanto príncipe ainda no Paço de São Cristóvão, veio, né, com a família imperial portuguesa para o Brasil. Dona Mariana, ela é designada pelo imperador Pedro I para cuidar de uma forma muito próxima do filho, né? Então ele diz: Mariana, você vai ser responsável por se aproximar de Dom Pedro II e ficar o tempo todo ao lado dele como ama, né? Na figura feminina, né? Como uma mãe para ele. Tá sem som. Tá sem som? Não. Sim, aí eu aqui, A Denise. Porque sozinho de tudo ele não ficou, né, Cris? Sim. Mas aí, depois dessa sua introdução, que já aguçou a vontade da gente para saber mais dessa história, mas então, antes de iniciar, vamos fazer a nossa Claro. prece, né? Uhum. E aí, então, depois dessa introdução da Cris, depois da prece, então, eles seguem agora como é que o desenrolar dessa história toda, né? Então, vamos à nossa prece, aproveitando toda a emoção desse momento, para elevarmos os nossos pensamentos, o nosso coração ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo Ismael, pedindo nesse momento a presença de toda essa luz, de todo esse amor, para que possamos, a partir de agora,
termos os nossos pensamentos, as nossas mentes, o nosso entendimento todo voltado para esse aprendizado, para que possamos cada vez mais compreendermos a nossa história e, assim, cada vez mais também nutrirmos este amor pela nossa pátria. Sê conosco hoje e sempre, mestre amado, que assim seja. Gente, vamos então a nosso desenrolar dessa história agora, o que foi que aconteceu depois da partida de Dom Pedro I, né? Eu queria aproveitar para colocar uma questão logo no comecinho, Cris, para a gente poder passar para essa parte da história, porque algumas pessoas estão conosco, não tem uma noção muito clara por que o pai deixou o filho, por que ele foi embora, por que ele fez isso, o que motivou. Ele tinha duas motivações, todas duas de cunho político. Havia uma motivação dentro do Brasil. Depois da desencarnação de Dona Maria Leopoldina, ele ficou uma figura muito impopular. E o desagrado aconteceu de maneira muito forte. Ele, que tinha 10 anos atrás feito a proclamação da independência, estava agora desgastado, não conseguia governar, muitas críticas, muitos levantes, havia muita insatisfação em muitos lugares. A situação da governabilidade do país para ele estava bem difícil. Era como um governante que não tem mais autoridade na pena, mesmo ele sendo o imperador, ele não estava sendo mais respeitado, havia muita oposição a ele. E aí ele pensa, a melhor maneira que teria seria eu me retirar, seria eu abdicar. Pronto, eu saio do cenário. Então ele começa a alimentar essa ideia. E ele tinha uma segunda razão, também política. Em Portugal, seu pai havia desencarnado. Dom João VI desencarnou e ele seria o herdeiro do trono. Como ele não estava em condições de poder substituir o pai da desencarnação dele, ele já levou a filha para que ela assumisse esse posto, né? Para que ela pudesse ser a substituta. Só que o irmão dele, Miguel, quer puxar o trono para si. Disse, não, o meu irmão mais velho ficou com o Brasil, Portugal é meu. E aí eles, não, negativo, eu sou o herdeiro de Portugal. Então, mas para isso ele tem que abdicar do trono brasileiro para que ele ocupasse o trono de Portugal. Para que ele fosse rei em Portugal, ele tinha que abrir mão da coroa brasileira. Porque o irmão dele tinha uma proposta muito diferente de governabilidade. E ele, então, abdica para defender o trono da filha e o trono do pai, que seria dele, depois da filha. Então, ele toma a decisão de ir, e até a gente já conversou isso em outras lives, Dom Pedro I sai do Brasil para ser Dom Pedro IV em Portugal. Só que Dom Pedro IV em Portugal tem uma personalidade muito diferente de Dom Pedro I. Dom Pedro IV é um grande incentivador de suas tropas, ele faz uma guerra contra o irmão. Ele divide Portugal entre os dois irmãos, um conflito que se arrasta com muita violência, com muita morte, muitos conflitos. Ele vence o irmão, ele vence depois de muitas batalhas, mas ele não tem vida longa. Ele sai do Brasil em 1831, então ele tinha 33 anos, 32 para 33, está com 32 quando sai. E ele só vai ficar pouco tempo, porque em 34 ele iria desencarnar. Ele desencarna no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz, em Lisboa. Então ele vive 35 anos apenas. Ele sai daqui com 32 para 33 e quando tem 35 ele desencarna. Ele tem uma vida muito fugidia depois que ele sai daqui, muito jovem. E aí, como a Cris bem lembrou, o filho não o encontraria mais. Ele sai em 31 e em 35, em 34 ele desencarna.
É bem complicado isso, né? Então, essa justificativa da saída dele, ela precisa ser colocada para que todo mundo entenda. Ele sai por uma questão de governabilidade. De um lado, o Brasil estava ingovernável pela inaceitação. Imagine uma pessoa que estivesse no posto de imperador, de presidente, de que quer que fosse, e que a população não aceita de jeito nenhum. A população quer tirar essa pessoa do poder, não aceita. E ele, a benefício da pacificação do país, também retira. Então ele abdica, só que o filho estava muito jovem. O filho estava, como a gente bem viu aí, com 5 para 6 anos de idade, muito pequeno. Tem essa partida com essas características extremamente tocantes, de eles saírem à noite sem essa despedida formal das crianças. Eles saem muito, muito consternados, que sabiam da possibilidade de não vê-los mais tarde. Mas havia da parte de Dom Pedro uma preocupação muito grande de garantir a educação do filho. E aí Cris lembrou muito bem o personagem que é chamado para promover a educação de Pedro II. E aí é uma coisa que surpreende muito a nós, o patriotismo de José Bonifácio. Porque ele havia sido o patrono da independência, a pessoa mais importante do governo, que depois se transfere para a Assembleia Constituinte. Na Assembleia, apresenta-se de maneira que ele colide com algumas ideias de Dom Pedro. Ele acha que Dom Pedro não tem razão na forma como está conduzindo a edificação da Constituição. Entram em rota de colisão, Dom Pedro exila. Como é que pode você exilar o seu próprio amigo? O amigo exilado, para lá, você constrói uma nova Constituição, edifica o país desse jeito, e, poxa, você, de certa maneira, você rompeu com todas as possibilidades de reconciliação com essa pessoa. E quando você precisa ir embora, você tem que confiar a educação de seu filho a alguém. Quem é a pessoa nobre, culta, correta, capaz de educar o seu filho, a quem você entregaria seu filho de 5 anos para que ele educasse? Aí ele vai evocar essa mesma personagem para entregar o filho nas mãos dele. Felizmente ele escolheu José Bonifácio, porque se tivesse me escolhido, eu teria dito não para ele. Olha, meu amigo, deve ter gente muito melhor do que eu não sirvo, que eu fui até exilado do país, você acredita que fui até exilado? Eu não sirvo. Mas ele, assim, transbordando um sentimento de superioridade moral, ele se coloca a serviço da pátria, a serviço do... Porque ele enxerga ali a perspectiva de moldar a mente do governante. Ele enxerga não a tarefa de ser um professor, um tutor. Eu serei o edificador da mente do governante. Ele está me entregando o futuro imperador. Está me entregando o futuro da nação. A nação nasceu na mão dele e depois a construção do ideário do imperador, que iria ter um governo longevo, foi entregue na mão deles. Agora eu faço o que eu queria. Porque educar o cara que já era adulto foi difícil. Mas pegar um menino, eu vou desenhar a cabeça dele para que ele seja um grande estadista. E foi exatamente com essa visão que ele aceita o desafio de assumir a condição de tutor. E ele, olha que interessante, ele vai assumir uma função de ser o tutor do menino. Não é uma função política, ele não vai para o cenário não, eu vou comandar, vou fazer parte da regência trina provisória. Não. É como se eu me apagasse politicamente. Gente, isso é lindo demais. Eu não consigo enxergar grandeza maior do que essa. Ele se apaga politicamente para se acender dentro da mente do menino. Meu Deus, isso é muito louco, Cris. Isso muito, é fantástico demais. É muito nobre, né? Denise falou uma coisa muito importante. Até é sempre bom a gente poder recuperar
talvez o que nos impulsionou a todos nós, né, de construirmos juntos essa live. E aí a gente ganha, na medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho, cada dia mais eu ganho, acredito que vocês também, a certeza de que algumas personagens históricas reúnem em si mesmas exemplos nobres do que a gente quer e do que a gente pode fazer como ilações para a própria grandeza que a doutrina espírita nos entrega em termos de virtudes. Então, quando ela faz essa narrativa dele, salientando a nobreza de caráter, né, do Andrada, a gente vai perceber, né, e aí, através de um documento histórico, eu trouxe especialmente para poder pensar junto com vocês esse momento do convite de Dom Pedro I e do momento em que José Bonifácio aceita essa incumbência de ser o tutor de Pedro II. E quando a gente se debruça sobre a carta que eles trocam, especificamente agora sobre a carta de resposta de José Bonifácio, a gente vai encontrar uma gama, um manancial de virtudes que só se associam à grandeza da doutrina espírita, né? Esse código moral que vem em bastidor com a doutrina espírita. Eu vou só aqui sublinhar alguns pontos, porque eu acho que vale muito a pena. Porque a gente não está lendo uma carta só sob o viés histórico, documental. A gente está lendo a carta de um atestado de nobreza moral de um homem que foi colocado em missão na pátria do Evangelho para desempenhar o papel que ele desempenhou, né? E a gente vai começar a entender a proteção espiritual que sempre esteve por trás desse processo, dessas atitudes. Ele responde a Pedro I o seguinte, meus amigos: a carta de Vossa Majestade veio servir de um pequeno lenitivo ao meu aflito coração. Por quê? Pelo que o Alahá falou, eles estavam rompidos. Que, apesar de tudo, Vossa Majestade ainda confia na minha honra e nos meus pequenos talentos para cuidar na tutoria e educação de seu augusto filho, o senhor Dom Pedro II. Se eu não puder obter, olha, aí vejam outro detalhe. Olha a condicional que ele coloca. Se eu não puder obter a confirmação da regência e Câmara, porque o nome dele precisava ser chancelado pela Câmara, ao menos como cidadão particular, não deixarei um só momento de vigiar sobre a futura felicidade e aproveitamento por todos os meios que me forem possíveis, enquanto durar este sopro de vida que me anima. Ou seja, gente, mesmo que eu não seja oficialmente instituído tutor pela Câmara, eu quero ser aquele que vai ser o esteio desse menino, estando ao lado dele para tudo que vier. Né? Estamos traduzindo o pensamento poético de Andrada. Depois ele continua. Olha o voto, né? O voto de apaziguamento das emoções, né? Confie, Vossa Majestade, em mim, que nunca enganei a ninguém e nunca soube desamar a quem uma vez amei, ratificando todo o amor, todo o respeito que ele tinha pelo imperador. Rogo a Vossa Majestade que me ponha aos pés. Aí eu não aguentei, né? Aí nessa hora eu chorei quando eu li isso pela primeira vez. Que ele vai lembrar das figuras femininas, da rainha e da sua grande amiga Leopoldina, né? Imperatriz Leopoldina. Rogo a Vossa Majestade que me ponha aos pés das augustíssimas senhoras Imperatriz e Rainha de Portugal, por quem rogo a Deus do universo, do fundo da minha alma, se digne felicitá-las
em todo tempo e circunstância desta nossa miserável vida. Então, ele encerra a carta fazendo votos para que ambas estejam bem, né? E aí a gente traduz no plano espiritual. Quer dizer, ratificando que o laço de amor dele com o imperador permeava essas duas figuras femininas, a rainha de Portugal e Dona Leopoldina. Quer dizer, mesmo depois de ter sofrido tudo que sofreu, de Dom Pedro ter feito o que fez com ele, e ele ainda escreve uma carta dessa para ele. Não sei desamar a quem um dia eu amei. Exato. Não sei. Não existe desamar. Meu Deus! Aí, assim, a gente vê... Quem é esse cara? Esse cara é o patrono da independência. Esse cara é o patrono do império. Isso. Porque ele garantiu o primeiro e garantiu o segundo, e garantiu todo o período imperial do Brasil. Esse cara tem uma importância para a história que, infelizmente, a gente só conhece ele como seu nome de rua. Exato. Ele conhece como nome de rua. E olha, o que diz o Gilberto, uma família destroçada por motivos políticos. Que triste, não? Na verdade, Gilberto, o motivo pode até ser político do ponto de vista objetivo, mas ele tem uma razão mais profunda, que é o desequilíbrio de Dom Pedro. Porque se Dom Pedro fosse Dom Pedro II, não teria tido isso. Exato. Ele anda por vias tortuosas e ele, digamos assim, ele perde o direito à concessão ao império. Ele perde a autoridade. Ele era amado. Esse cara o povo era enlouquecido. Ele era o magnânimo, o libertador. Mas ele se comporta de maneira tão equivocada que o povo rechaça a presença dele. Aí, a partir daí, fica ingovernável. Então, o motivo é político. O motivo é político. Ele poderia ter abdicado e ter ficado no Brasil. Pronto, vou abdicar, meu filho vai assumir, vou costurar minha boca e vou ficar aqui. Mas ele seria sempre uma sombra. O imperador, como arquiduque, ele como arquiduque não ia dar nunca certo. Não quer dar o menino com 5 anos e o arquiduque do lado. Não tem como. O arquiduque tinha que ir embora. A saída dele é isso. A saída dele era água na fervura, né? Ele sabia disso. Né? Era a estratégia para que... como, por exemplo, vamos dizer, a gente tem alguns governos que, quando começam a ver uma mobilização popular, o cara, eu vou renunciar. E o cara pega e renuncia. O síndico renuncia, prefeito renuncia, governador renuncia, presidente renuncia, quando vê que o clamor popular não quer mais, eu não tenho mais governabilidade. Não vou renunciar ao cargo, pronto, está aí, para apaziguar as condições de tensão que o país estava. Então, ele faz esse movimento na expectativa de que, com isso, ele consiga acalmar a fervura. E, evidentemente, havendo um conflito lá além-mar, era razoável, dentro da condição humana que ele tinha. A gente tem que considerar que Ismael trabalha com o material humano que ele tem. Ele não possui treina a laser para marcar as coisas. É tudo feito no lápis, o nível de mangueirinha para poder marcar a altura das coisas é feito na mangueirinha, porque o ferramental que ele tem é muito ruim, então ele constrói uma obra com ferramentas ruins. Um grande artista com ferramenta ruim, ele sempre vai ter dificuldade para fazer. Ele não tem bom ferramental para trabalhar. O material que ele tem humano para trabalhar, que ele tem, é esse aí. Essa galera toda torta. Então, é esse Dom Pedro cheio de contradições que, dentro das condições espirituais que ele tem, o que é o melhor? Na cabeça dele, abdicar. Ele fez tanta besteira, vou abdicar, largo isso aqui e sigo para lá. Mas é importante observar aí, Gilberto, que a relação de amor pai e filho, ela fica muito evidenciada. Eu, quando li a primeira vez aquela cena que ele pede um cachinho dos cabelos do pai, eu chorei. Porque Dom Pedro II, ele era um cara muito emotivo. Ele vai ficar sequelado, tá?
Ele é um cara sequelado emocionalmente durante toda a existência. Ele vai ter sempre umas questões de carência, exatamente pela falta dessa figura paterna e materna que se ausentou da vida dele muito cedo. Quando acontece a proclamação da independência, da República, lá na frente, ele quer levar um travesseiro de terra brasileira para que lá na França ele pudesse deitar a cabeça num travesseiro que fosse de terra do Brasil. Deve ser duro pra caramba, ruim de dormir, bambu. Mas é o sentido emocional de eu estar longe da minha terra e eu deitar a minha cabeça num local assim, que lembra o lugar de onde eu vim. Então, ele é uma pessoa profundamente emotiva. E esse Bonifácio, vou falar para você, esse cara, junto com a Leopoldina, é para acabar. Mas vamos em frente, que o reinado é longo. Olha, e a Sandra diz assim, como Dom Pedro já conhecia a integridade de José Bonifácio, essa não seria exatamente essa a intenção? Ou seja, moldar um país nobre? Exatamente. Fala, Elahá, eu quero te ouvir, mas eu preciso complementar uma coisa aí no pensamento da Sandra também. Sim, a ideia é essa, de moldar um país, e quando ele oferece o filho para que Bonifácio trabalhasse, ele tinha certeza que o menino seria educado dentro dessa perspectiva. Tem até umas falas históricas que dizem que havia um compromisso de Dom Pedro I de que o imperador seguinte a ele, o filho, no caso, né, não fosse uma pessoa iletrada como ele, mas ele iria cuidar para que o filho tivesse uma educação mais esmerada que a dele, né? Ele não teve. É isso. O que eu queria sublinhar, e que a Sandra traz esse pensamento também, é que Dom Pedro I, quando decide voltar para Portugal, por conta de todas essas questões que o Elahá apontou para a gente, tem um ato de muita nobreza dele, porque ele sempre entendeu que Dom Pedro I era brasileiro e pertencia ao Brasil. O legado dele pertencia a esta nação. Porque ele poderia ter pensado assim, puxa, eu vou para a Europa, né, instituo aqui uma junta provisória para governar o Brasil e levo a família toda, inclusive o menino, né, inclusive o meu herdeiro, para ficar comigo em Portugal. E aí, em um momento mais oportuno, né, ele já mais maduro, ele retorna para assumir a liderança aqui no país. Mas ele sempre teve esse entendimento que Dom Pedro II pertencia ao Brasil. Ele não poderia subtrair Pedro II do Brasil. E eu vejo nisso, eu não sei o que ela pensa, Denise, eu vejo nisso uma mão da espiritualidade também. Porque a gente sabe que Pedro II, ele reencarna, né, com um rol de virtudes muito importantes para impulsionar o nosso país, né? Haja vista, só para dar um curto exemplo, né, do quanto a visão de Pedro II era uma visão avantajada, não só em termos morais, como em termos conscienciais, em termos sociais, em termos políticos. Ele era já um espírito talhado para impulsionar o desenvolvimento do Brasil. No tocante à questão hoje tão em voga, né, a questão ambientalista, Pedro II foi aquele que teve a mão forte para poder colocar obstáculos, para poder impedir o avanço da monocultura do café dentro do território do Rio de Janeiro, que estava totalmente, as montanhas do Rio de Janeiro, a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, totalmente devastada pelas fazendas produtoras daquele período áureo cafeicultor. Então, hoje, o que a gente conhece como Floresta da Tijuca era um território ocupado por fazendeiros, por monocultores que produziam café. E Pedro II, na sua visão mais alargada, no seu olhar mais alargado, percebeu que aquilo era algo que comprometia muito, inclusive, a própria sustentabilidade da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse pensamento se tem hoje em dia no século XXI.
Agora, ter esse pensamento em pleno século XIX é algo meritório. E aí Pedro fala, não basta, chega, e vai contra todo um poder econômico, né? Todo um grupo de lideranças cafeicultoras ali em pleno século XIX. E ele fala, não basta, chega, nós vamos agora retomar o processo de plantio da região da Mata da Tijuca, da Floresta da Tijuca. Eu vou mandar vir da Europa biólogos, estudiosos, para que eles estudem quais são as plantas originárias desse local. Nós vamos replantar uma segunda geração de floresta. E, desde então, essa segunda geração de floresta é tombada e se transforma no segundo maior parque de cidade do mundo, né, tombado e protegido. Então, a Floresta da Tijuca é a segunda maior reserva florestal localizada geograficamente em cidade em termos de extensão territorial. A segunda maior do mundo. Em área urbana, né? Em área urbana, exatamente. Então, assim, é só um exemplo curto da visão de Pedro II, o quanto ele era um espírito preparado para impulsionar o Brasil. Eu queria colocar aqui uma coisinha antes da gente seguir, que é o seguinte. A gente vê muito a história e fala muito da aristocracia, fala muito do que os reis, os príncipes e tal, a vida confortável que eles tinham, mas eles tinham também, além dessa vida confortável, uma vida de muitas privações, porque eles não eram senhores de sua própria história. Eles eram criados para servirem ao Estado. Então, as meninas, elas cresciam para casar com os homens que seriam apontados para elas. E acabou. Você não tem direito de escolher o amor da sua vida. Você vai casar por interesse político. Os homens também tinham que desenvolver os pendores para serem governantes. Não tem, eles perdiam a capacidade de decidir sobre sua própria história. Eles eram nascidos dentro de uma determinada perspectiva em que você pertence ao Estado. Você nasceu para governar e você vai ter a responsabilidade de tomar conta disso. Queira ou você não queira, é você que vai fazer. Então, Dom Pedro I pertencia ao Estado. Dom Pedro II pertencia ao Estado. Então, essa visão de pertencimento, ela é muito, muito presente. Você vê que Leopoldina é formada para ser o quê? Uma princesa, para casar com alguém que ela não sabia quem era, para dar prosseguimento à ideia elas eram preparadas para casar e pronto, acabou, não tem que discutir. E a gente falava, né, Denise, eu acho que a gente pode levantar esse ponto também, que é um ponto importante, do quanto a gente começa a traçar paralelos, né, e convergências do capítulo de hoje com o atual momento vivido aqui no Brasil no âmbito político, né? A gente não vai discutir política, meus amigos, a ideia não é essa. De forma nenhuma eu vou querer aqui abrir um viés tendencioso, mas o parágrafo que nos entrega Humberto de Campos nos fala de quão repetidas vezes nós somos assolados por tendências de dissidência, né? Porque a tentativa de desunião ela é contínua, até porque nós vivemos ainda em um mundo de provas e expiações, e não em um mundo de regeneração. Então, esses ataques, eles são cíclicos, né? Ataques, eu digo assim, algo não maquinado e forjado em termos de uma programação espiritual, mas faz parte da própria injunção humana se ver em relação a essas tendências menos nobres, né? E aí, em algum momento, Humberto de Campos, Elahá, nos fala aqui no capítulo assim, o partidarismo, a ambiguidade, né? A polarização, acho que essa é a melhor palavra, a polarização entre conservadores e liberais. Ele vai tratar disso aqui, Humberto de Campos. O partidarismo envenenava todos os ambientes com a vasa, melhor dizendo, de suas paixões desenfreadas. Então, aquilo que exacerba
aquilo que polariza, sempre é, normalmente, tradutor de paixões desenfreadas, né? Dos dois lados. A gente sempre está falando de dois lados, né? E não fossem os mananciais do pensamento e da economia fixados por Ismael nas regiões do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas, que asseguraram a própria estabilidade nacional. Eu acho que o Elahá já comentou uma vez isso aqui, na nossa sequência de programas, que essa tríade, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, forjavam esse sedimento maior de estabilidade econômica para que o país pudesse se manter unido por conta de uma locomotiva econômica impulsionada por essas três regiões. Talvez não pudesse o Brasil resistir ao elemento embrutecedor que suprimiria para sempre a sua unidade territorial. Então, ao longo da história do Brasil, né, nós sempre fomos ameaçados sob esse ponto de vista. Como nos mantermos unidos, como consagrarmos essa unidade nacional, essa noção de pertencimento. E esses abalos ao longo da história sempre aconteceram e sempre tivemos, né, o olhar caridoso, o olhar magnânimo da espiritualidade amiga, conduzindo lideranças para que elas pudessem agir no cenário humano, material, para a manutenção dessa unidade. Então, eu acho muito interessante, nesse momento que vivenciamos hoje, percebermos que estamos novamente num novo ciclo de ameaça por conta dessas emoções desenfreadas, por conta desses partidarismos, e nós estamos de novo participando dessa história. Então, refletirmos qual é a atitude desejável de nós, brasileiros, que amamos a nossa pátria, que já sabemos, né, que isso é algo que ciclicamente se repete na história do Brasil. E sempre lembrando que Ismael sempre está presente, né? A influência de Ismael não mudou lá e também não mudou agora, né? Eu queria, antes de comentar essa questão da polarização, eu queria voltar um pouquinho antes, do ponto de vista histórico. Quando Dom Pedro sai, ele sai achando que ele saindo ele vai acalmar os ânimos. Tudo certo. Sai de cena, fica tudo bacana. Quando ele sai de cena, acontece o oposto. A ausência do imperador, ele cria um vácuo de poder e uma série de subcelebridades que estavam assim querendo assumir a liderança se assomam. E aí você vê um crescimento do sentimento de divisão do país. Lembra que em 1819 houve uma repressão lá da Confederação do Equador, em Pernambuco? Eles não esqueceram o que aconteceu. Lembra dos processos que aconteceram na Cabanagem, Sabinada, Balaiada? Eles também não esqueceram. Tinha pouco tempo que essas revoluções e esses levantes haviam acontecido. A saída de Dom Pedro I faz eclodir uma nova onda de insatisfações. Então, a gente já tinha insatisfação no Pará com a Cabanagem, no Maranhão com a Sabinada, na Bahia com a Sabinada, a Balaiada no Maranhão. Tínhamos a Confederação do Equador em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que se juntavam dentro dessa perspectiva, com foco maior em Pernambuco. E se soma a essas áreas de conflito uma que surgia no Sul, a Guerra dos Farrapos. Então, assim, começa o segundo reinado e o trem desanda e a sensação que você tem é que agora quebra, agora vai, porque eu não tenho um imperador, porque, de certa maneira, a figura do imperador, ainda que icônica, ela representa uma estabilidade, eu não tenho. Então, são homens, são indivíduos, pessoas da plebe, são senadores, eles não são imperadores, são regentes trinos. A possibilidade de que houvesse um fracasso do império ali era muito grande.
O menino tinha 5, 6 anos, 7 anos de idade, e o pau comendo, e o povo não sabendo o que fazer, guerra para todo lado, conflito de todas as ordens. O país entra numa efervescência de falta de liderança, e o processo de polarização acontece de maneira muito forte. O país se divide em 2 grandes flancos: os conservadores, que eram mais aproximados às questões de Portugal, e os liberais, que queriam cortar as amarras de vez e tocar a ideia sem vínculo com o passado. Esses 2 grupos, eles entram num conflito que aí sim fica muito parecido com o momento que nós estamos hoje, aonde eu tenho absoluta verdade e você tem absoluta inverdade. E o outro de lá está, não, vocês estão todos errados. Eu acho que eu estou 100% certo. Não, quem está 100% certo sou eu. E aí começa um esgarçamento na sociedade. O nosso Senado, à época, que era de onde saíam os 3 senadores que faziam a regência permanente, a regência trina, é uma puxa para o lado, é um puxa para o outro, é uma confusão. E o regente que liderava a nossa regência trina, que era o Feijó, ele fica sem governabilidade. Chega um certo momento que ele diz, olha, não dá mais para mim, não tenho condição de liderar, porque é muita oposição, é muita confusão, é muito tumulto, é muito desgaste. E aí é uma coisa que só Ismael para explicar esse trem. Eu não sei explicar isso, não. Quando ele percebe que não tem governabilidade, que ele não consegue articular, porque as forças contrárias estão criando muita dificuldade para que ele governe, sabe o que ele faz? Ele chama o líder da oposição, senta com ele e diz, querido, tá difícil para eu governar. Faz o seguinte, pega o bastão, toca você porque eu não estou dando conta. Ele passa, não existe isso, ele passa a regência do país. Olha, eu abdico da minha função de regente e, por favor, gostaria que você assumisse a liderança do país. Eu me retiro. Reconheço a minha incapacidade. Ele tinha formação eclesiástica, tá? O regente Feijó, esse regente Feijó, ele tinha uma formação religiosa. Então, é de dentro dessa formação. Olha a importância da formação religiosa, mais uma vez, na edificação do caráter das pessoas. Vou passar para você. Assumo. E aí a regência trina passa de mão. Aí os liberais, ele era do Partido Conservador, o Feijó. Aí os liberais assumem. E aí há uma tentativa de apaciguamento das ações, porque ao passar para o reverso da medalha, não era isso que vocês queriam? Então está aqui o poder. Agora toca. O tempo vai passando e o menino vai crescendo. E ele já estava com 15 anos quando o pessoal articulando com o imperador, quando que o senhor gostaria de assumir o comando do país na condição de imperador mesmo? Ele disse, agora. Tenho 15 anos, mas se me derem para governar o país. Tinham 10 anos dessas coisas de regência trina, põe para lá, põe para cá. Não, eu sou um. E aí, eles declaram a maioridade de Dom Pedro ainda com 15 anos, e ele surpreende a todos, porque apesar de ter 15 anos, com a formação que o Andrada deu para ele, o menino era muito esperto. E ele consegue apaziguar os ânimos. Ele enfrenta períodos bastante conflituados, logo no começo do seu governo, com um levante, mas aí a presença do imperador, aí sim, a água na fervura abranda. Eu penso assim, não estou dizendo que está escrito, digo, eu penso assim. Se Dom Pedro I tivesse realmente feito o que era para fazer, tivesse conduzido as coisas, talvez ele tivesse regido o país até a passada do bastão para Dom Pedro II nessa.
poupando o país das turbulências que ele viveu durante uma década. Aí Pedro II assume, ele é uma pessoa muito centrada, ele não tem a personalidade impulsiva do pai, aqueles arroubos completamente desacisados que Dom Pedro I tinha. E aí ele começa a passar a temperança dele para o processo de organização. E como a Cris falou, ele era um cara muito focado no aspecto tecnológico, desenvolvimentista, de uma visão de futuro, gosta de investir no progresso do país. Até comentei isso aqui, acho que comentei aqui na live passada, mas Dom Pedro II, em 1872, esperar bem a data, 1872, faz o primeiro censo do Brasil. Ele que faz. Uma época que não tinha IBGE, não tinha nada, mas ele faz a primeira contagem populacional que existiu na nossa história. O pai dele não pensou, o Império não pensou, ninguém pensou. Ele disse, não, vamos contar as pessoas, vamos ver quantos brasileiros nós somos. Legal, né? Então ele era sempre muito focado para isso. Mas resgatando o ponto aí que a Cris estava comentando, hoje é dia 18 de outubro. Quando nós voltarmos a nos encontrar, vai ser dia 1º de novembro. Terá passado a eleição. Quando nós voltarmos a nos reunir, nós já sabemos quem é o presidente. E aí, independente de quem seja, inspirado nessas histórias do passado, nós temos que enxergar, nós temos um presidente, e o que nos importa? A unidade nacional, a fraternidade, a capacidade de nós nos vermos como irmãos. Se a gente não conseguir fazer isso, nós corremos o risco de enfrentarmos dificuldades no país. Então, independente de quem seja, a gente entender, república é assim. A gente experimenta 4 anos, se a gente estiver insatisfeito, a gente vai para o pleito daqui a 4 anos e reverte o processo, se a maioria não estiver satisfeita com o governo que estiver. Então, isso é da própria natureza da democracia, e a gente tem que aprender a respeitar a opinião da maioria e fazer o trabalho que a gente tiver para fazer, sabendo que Ismael trabalha com o material que ele tem. Se de repente a gente tiver como resultado das eleições alguém que eu acho que não é melhor, mas que outro acha que é melhor, que a maioria vai achar que é melhor, é com esse que o barco vai se ingrar. É com esse que a nação vai andar. E qual é o nosso papel? Desfazer palanque e trabalhar pela unidade nacional. Trabalhar pela capacidade, diante de qualquer coisa, nos enxergarmos como irmãos. Porque aquele que está do outro lado, pensando de maneira diferente da nossa, ele, da visão que ele tem, ele acha que o melhor para o Brasil é o que ele pensa. A gente acha que o melhor para o Brasil é como a gente pensa. Ninguém está pensando em eu vou votar para destruir o país. Todo mundo está votando na visão de que essa é a melhor forma de governança para o país. E isso é que nos une, o desejo de nós fazermos deste lugar uma grande nação, como propunha Tiradentes. Né? Perfeito, Elahá. Hoje, e como quer diz falar o Gilberto, continuemos orando a Ismael. Ismael, é isso. Ele não nos desampara. Ele está no bastidor ali, liderando, organizando as coisas, mas nós estamos sempre sob os auspícios de Ismael. Ele não nos abandona nunca. E é isso que nos dá força, né, para seguirmos adiante. Sim. Hoje eu estou fazendo muitos paralelismos, mas eu queria fazer aqui suscitar uma lembrança nossa, né? Quando a gente fala terra de Ismael, a gente vai se lembrar da bandeira de Ismael, né? Então, Deus, Cristo e caridade. A gente vê na figura do imperador Pedro II uma liderança necessária para um período tumultuado da história do Brasil, onde foi de suma importância a sua característica moderadora, a sua característica conciliadora, né? E
sempre diante dessas polarizações, como naquele momento existia, entre liberais e conservadores, no momento que é declarada a maioridade do imperador, né, impulsionada a maioridade do imperador, era consenso. Humberto de Campos nos fala isso. 1840 foi consenso a declaração da maioridade do imperador, que na época contava ainda 15 anos incompletos. Mas o semelhante acontecimento, ele foi um acontecimento em uníssono, porque todos reconheciam a elevada madureza de raciocínio e as qualidades que norteavam o caráter de Pedro II. Era consenso, mesmo entre as partes antagônicas. Deus, Cristo e caridade. Era a figura da liderança, era a figura moderadora, era a figura que trazia consenso, conciliava caridade, apaziguamento, benemerência, benevolência, né? Tudo que ganha ressonância com o Evangelho. Então, e aí a gente... Diga. Quero fazer uma análise. Faça. Se é assim, considerando Dom Pedro I tivesse levado Dom Pedro II para Portugal, o que teria acontecido com o Brasil? Porque se ele foi o elemento apaziguador e que trouxe o equilíbrio após a partida do pai, se o pai sai e leva o menino, ele entregaria o país a quem? Então, esse movimento que a gente... Meu Deus, o que ele fez? Foi o que provocou com que o país encontrasse, após a turbulência, o ponto de equilíbrio, e aquele monarca que se estabeleceu durante décadas, promovendo uma estabilidade política para o país, coisa que não aconteceu nas repúblicas espanholas vizinhas durante esse mesmo período. Exatamente, meu. E é por isso, meu amigo, Gilberto, nós estaríamos completamente divididos. Provavelmente. Dividido? Não é lindo isso? Isso é muito lindo. É lindo. Gente. E é por isso, meu amigo Gilberto, Elahá, Denise, todos que nos acompanham, que a gente sublinha esse momento de renúncia do imperador Pedro I, porque ele entendeu que Pedro II pertencia ao Brasil. Quer dizer, ele entendeu isso inspirado, provavelmente, pelos amigos espirituais, porque era o fio de prumo que o Brasil precisava. E eu estou querendo trazer um outro paralelo nesse momento para a gente refletir, né? Porque eu acho que, a partir desses momentos de tumulto, a gente tem que trazer ilações e exemplos, né? Para a gente conseguir seguir no bom caminho. A mesma coisa, meus amigos, acontece com os primórdios do Espiritismo no Brasil. Quando a Federação Espírita Brasileira estava ali na iminência de ser criada, também existiam dois grandes blocos de filosofia que norteava, né, de grupos, né, que tinham filosofias distintas, que norteavam as ações espiritistas no Brasil. Os científicos, mais tendentes ao lado do estudo, do fenômeno, da explicação científica de como se dão os fenômenos, e o outro grupo que era um grupo mais ligado ao viés caritativo, ao viés evangélico, ao viés da religiosidade que a doutrina espírita também entrega. Então, esses dois grupos viviam em constantes combates, né, intelectuais e de atitudes, de como deve ser o encaminhamento do movimento espírita. Aliás, nem se falava ainda naquela época em movimento espírita, porque ainda não existia a Federação Espírita Brasileira de uma forma mais organizada, enquanto instituição. E aí, de novo, né? Qual é a figura que surge conciliadora nesse cenário? Né? O primeiro nome começa com B e o sobrenome começa com M. Bezerra de Menezes, que também traz uma característica pessoal conciliadora, uma pessoa que era de uma inequívoca liderança, que era, de novo, consenso entre as partes.
Bezerra de Menezes sempre foi um consenso entre todos. Mas então, a gente... Sim. Veja a característica. Ele era médico. Se ele era médico, ele pertencia ao grupo dos científicos. Ciência é médico. Mas ele tinha um coração amoroso. Então, ele dialogava com o outro grupo. Então, é por isso que ele trabalhava os dois ambientes. Porque ele, como médico, tinha a chave de uma porta e, como um homem extremamente amoroso, ele tinha a chave da outra. Aí ele conseguiu entrar e dialogar, fazer o consenso. Não fosse, não dava. Tem que ser Exatamente. Isso. Então, assim, resumo da ópera, né? Dentro desse meu pensamento que eu estou querendo construir aqui com vocês, né? Vale muito, muito, muito a releitura para quem já leu e a leitura para quem ainda não leu. Em obras póstumas, quando Kardec faz aquele belíssimo estudo, né, da evolução das sociedades humanas, onde ele vai dizer que a culminância da verdadeira liderança é a liderança intelecto, moral, aristocracia, intelecto, moral. Que a gente vai perceber que Dom Pedro II tinha e que Bezerra de Menezes tinha. Né? Então, são esses os líderes do futuro. São esses os políticos, né? E eu estou colocando políticos entre aspas, que não fazem politicagem, mas são esses os homens, né, públicos do futuro. Né? E é por isso que a gente tem que lutar, e é por isso que a gente precisa se unir e construir. Né? Na verdade, esses homens eles não são alçados a uma posição de poder executar algo sem a nossa participação, talvez, também porque vivemos numa democracia. Então, o voto é muito importante, a nossa participação social é muito importante, mas sempre tendo em vista isso. Né? O verdadeiro líder é aquele líder que vai poder coadunar sempre a liderança intelecto e a liderança moral. É essa liderança que o Brasil está precisando e é esse talvez um líder que teremos aí em um futuro próximo, né? Talvez aí por algum mais à frente, né? Porque ainda estamos num momento de provas e expiações. E lembrando que hoje é dia do médico, né, gente? Bezerra de Menezes. Uhum. E assim, nós vamos perceber que a gente vai exercitar isso enquanto for necessário para aprender, tá? Vamos exercitar a escolha desses homens públicos com esse perfil tantas vezes quanto forem necessários até a construção disso. Mas é bela essa página da história do Brasil em que você tem a construção de um império, que a gente já comentou isso outras vezes, faz uma transição mais pacificada do fenômeno da colônia para a construção da república. E ele vai ter um reinado bastante longevo, porque ele inicia o seu reinado em 1840, quando ele está ali com seus 15 anos de idade, e ele vai vai sair do governo em 1889. Então, ele vai reinar de 40 até 89. São 49 anos de reinado. São praticamente 50 anos o Brasil sob o comando de um mesmo monarca. Ele é um dos monarcas mais longevos da história, porque ele tem um período muito grande comandando uma nação. É importante lembrar que a expectativa de vida no passado não era tão longa assim, não. O cara demorar tanto tempo tomando conta de um país, até porque ele começou muito jovem, 15 anos, então você pega aí dos 15 que ele vai ficar até o final do seu mandato, foi uma quantidade significativa. E ele vive, durante o seu período de reinado, um desenvolvimento tecnológico muito grande do país. Ele faz uma série de obras do país, de desenvolvimento, visão de futuro no Nordeste, cria espaços onde diminui a questão da seca. Alguns lugares no interior do Ceará, ele esteve para construir algumas oportunidades de açude para garantir a manutenção da água com os recursos que se possuía. Traz muitas ferrovias para o país, é um período de desenvolvimento
de muitas ferrovias dentro da nação. Ele tem uma visão muito de integrar o país, e fazer uma ferrovia naquela época era muito caro. Hoje você tem uma série de tecnologias que as máquinas vão jogando os dormentes, aí vai passando por cima, vai cravando os trilhos. Você constrói quilômetros de rodovia de maneira muito rápida, o que não acontecia. Aqui em Rondônia, a cidade foi surgida, Porto Velho, de uma ferrovia Madeira-Mamoré, que ligava a Bolívia com o Atlântico. Ferrovia chamada Ferrovia do Diabo. Dizem, né, que cada dormente da estrada representa a vida de um ferroviário. Tanta gente que esteve por aqui que perdeu a vida. 52 nações colaboraram na construção dessa ferrovia. Chamava indiano, inglês, barbadianos, brasileiros e demais outras nacionalidades, e haja morrer gente aqui para construir essa ferrovia. Ela demorou muitas décadas para ser feita, pela dificuldade no século XIX de se fazer uma rodovia, e ele foi um grande incentivador disso, da multiplicação de riquezas do Brasil nos portos. Ele teve um governo muito próspero, muito interessante e muito democrático. Ele tinha um trânsito muito tranquilo. Porque ele não era uma pessoa cheia de arroubos, ele não teve assim, nossa, ele chegou lá e ele disse tal coisa. Ele não disse. Ele nunca disse. Ele sempre teve uma habilidade para trabalhar, de maneira que você não tem do comportamento de Pedro II uma coisa que você tem do Pedro I, do pai, do avô dele, Dom João VI, tem milhares de histórias absurdas. Do pai dele tem mais um monte de histórias. Dom Pedro II, que ficou quase 50 anos no poder, você não tem uma chance. Olha o absurdo que esse cara fez. Ele não tem. Ele é sempre muito ponderado, muito sábio, sabia dialogar bem com o Congresso, trabalhava bem com o Senado, articulava, funcionava de maneira muito direitinho. E, assim, até me antecipando um pouco daquilo que a gente vai falar lá na República, mas no dia que houve a proclamação da República, ele não estava no Rio, ele estava em Petrópolis. E aí mandaram uma mensagem para ele, disse, olha, os brasileiros estão aqui amotinados, dizendo que eles vão proclamar a República. E era bom que o senhor viesse para cá. Aí ele responde, eu conheço os brasileiros. Não chegar aí, eu converso com eles. Deixa. Assim, boa noite, Fátima Rabelo. Seja muito bem-vinda à nossa live. Seja bem-vinda, Fátima. Então, o nosso imperador, ele tinha uma característica muito curiosa. E eu já comecei a falar e vou terminar. Quando a história registra que quando o Deodoro da Fonseca... Eu vou falar de novo lá na frente, mas não vou dizer hoje. Quando o Deodoro da Fonseca entra na sala que estavam os ministros de Dom Pedro II para decretar o fim do governo dele e tal, ele diz assim, olha o que ele diz, os senhores estão todos destituídos de seus cargos. A partir de hoje, em nome da República, vocês estão todos destituídos. Isso diz Marechal Deodoro, que iria ser o primeiro presidente. Estão todos destituídos. Mais tarde, conversarei com o imperador para definir com ele o novo ministério. Como é isso? Então, o que os historiadores dizem é que eles queriam que ele fosse o primeiro presidente, entendeu? Que eles queriam transitar para a monarquia, mas entregando para ele a condição de presidência. Só que depois falou, não, Deodoro, não. Nós queremos um governo sem ele. Mas o Deodoro, quando fala com os ministros, ele diz que que Dom Pedro II iria definir o ministério que estava sendo destruído. Como é esse negócio? Então, ele foi uma figura muito interessante. Embora ele tenha atravessado um período bem complicado da nossa história, que foi a Guerra do Paraguai. Né? Diria que foi a grande mancha do período do governo dele, foi o período da Guerra do Paraguai. Que vai ser o nosso capítulo no dia 1º de novembro. Isso. Vai ser a Guerra do Paraguai. Agora, Elahá, você falando da integridade e do fato de ele ter ficado 50 anos como imperador, ele foi educado por quem, Elahá?
Pois É o reflexo da educação dele. eu queria conhecer esse cara, esse Bonifácio. Esse cara é impressionante. Queria sentar na mesa com ele. Fala, o que você pensa? Como é que você imagina? Quais suas ideias? Esse cara tem uma visão impressionante. Ele é incrível. Imagina, Cris, você sentar assim, sentar com ele, sentar com Pedro II, sentar com Leopoldina. A Cris queria sentar com a Leopoldina. Diz aí. Verdade. Na conversa da Leopoldina, eu não ia poder participar. Eu lamento, mas eu não ia poder, porque elas iam falar em alemão e eu não ia entender nada, então eu ia ficar só ouvindo, né? Não ia dar para aproveitar. Mas é uma coisa assim, essas pessoas, o quanto elas eram comprometidas na construção do nosso país, né? É muito bonito isso. E o amor que eles sentiam pelo Brasil, né, Lahai? Uma coisa tão declarada que mesmo a gente aqui agora, em 2022, estudando essas personagens, a gente sente o amor que eles tinham pela nação brasileira, né? E isso tudo a gente não pode esquecer que tem uma atmosfera espiritual por trás que vai conduzindo essa história para que ela se insira dentro desse cenário, porque os livros de história que a gente lê, eles sempre dizem, surpreendentemente, o Brasil não se dividiu. Surpreendentemente, o Império deu certo. Pode pegar. Você pega um livro de história do Brasil da época do Império, eles dizem, não era para ter dado certo. Porque a nação não tinha dinheiro para se manter, não tinha como proteger o litoral. Por que o Bonaparte não veio para cá invadir? Por que ele não veio? Por que ele deixou Dom João VI ir embora e não veio atrás? Porque se fosse eu tinha mandado uma galera para dar uma animada. Dar uma animada por aqui. Então, assim, pois é. Muito surpreendente. Por que os portugueses, por que os franceses foram embora e não voltaram? Porque se fosse eu, expulsos pelo Estácio de Sá, eu voltava. Voltava uma esquadra maior e vinha. E voltava. Por que a Espanha, que dominou um lado, por que ela não veio pelo outro? Por quê? Então, assim, são perguntas que não têm resposta. Por que não se dividiu? Por que a Confederação do Equador não tomou a decisão e se apartou de vez? Por que não aconteceu? Existe alguma coisa que fica muito claro. A maneira como foram se organizando a estrutura social. Denise, até a gente estava nos bastidores comentando sobre isso, as regiões do Brasil dominadas por outros migrantes, como eles têm uma visão distinta daquela que os portugueses têm de se miscigenar, de aceitar o diferente, de se integrar. Eles não se misturam com facilidade. Sim. Eles enxergam que eles são migrantes, eles são uma coisa e os nativos são outra. Vocês são uma coisa e eu sou outra. A gente não se mistura. Eu sou uma coisa, vocês são outra. Os portugueses não tinham isso, então é muito surpreendente. Isso nos leva a pensar no momento atual que nós estamos, né? Esse momento tão singular que o nosso país está vivendo e que nós não podemos perder de vistas que a nossa história ela não é escrita no plano terreno. A nossa história ela não é uma história apenas escrita na matéria. No Espiritismo, ele não é partidário da visão de que a história se escreve apenas no plano entre os homens. Existe uma obra de André Luiz chamada Evolução em Dois Mundos, que diz que a evolução se deu aqui no mundo espiritual, se deu aqui no mundo espiritual, aqui no mundo espiritual. E a gente pode falar de história em dois mundos, porque é história aqui, história lá, história aqui, história lá. Existe uma interação muito significativa entre esses dois ambientes, construindo esse processo de edificação da história não só do Brasil, do planeta como um todo. O governador planetário está aí para isso mesmo, né? E a história do Brasil com as suas particularidades, né, relacionadas com esse dom de desenvolver a espiritualidade nas pessoas. Não porque aqui se reúnam almas sublimadas, não por isso, mas pela condição de zelo, desde a edificação dos
pródromos da edificação da base do nosso país, edificada dentro dessa leitura linda de espiritualidade que a gente construiu desde sempre. Então, o dia que a gente vai ter, que vai ser importante para o nosso país, está se avizinhando. Não percamos a fé. Independente do que aconteça, façamos o nosso papel. Qual é o nosso papel? Ser um pacificador. Se formos nós, se for o candidato que eu gostaria que fosse, que se eleja, pacifique, não deboche, não confronte, não acirre os ânimos, não irrite as pessoas, não se prevaleça da vitória para humilhar aqueles que perderam, porque está tudo muito dividido, tá? Tem 50% de cada lado. Mas se você perder, não se revolte, não odeie, não conspire, não se desequilibre. O Brasil vai precisar de todos nós para que a gente consiga singrar esses anos que se aproximam. Nós precisamos de uma nação unida, nós precisamos de uma reconstrução da nossa unidade. A gente precisa reconstruir o sentimento de união da nossa nação, porque a gente não fique dividido entre mais de um grupo, vários grupos, como se nós fôssemos elementos contrários. Nós precisamos fazer com que o sentimento da fraternidade seja vivido por nós. E, nesse sentido, a doutrina espírita nos ajuda muito, porque ela nos aponta que o espaço para a discussão política não é dentro da casa espírita. Não que os espíritas tenham que ser alienados politicamente, mas tem salões específicos para isso. Os ambientes políticos são para que você vá e você se expresse politicamente, sendo que, por ser espírita, você se expressa politicamente buscando a paz, a concórdia, a harmonia e o progresso. E no ambiente que é espírita, não é essa o nosso foco. No Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, está lá no Estatuto, e tem 4 objetivos: estudar o fenômeno espírita, o seu histórico, seus aspectos psicológicos e os seus aspectos morais. São os 4 objetivos. 3 coisas são vedadas dentro da instituição. 3 coisas. Primeira, a discussão das discordâncias religiosas. Não se discute na sociedade. 2, não se poderia debater sobre economia social. Economia social é a discussão de como os povos se organizam. Que era aquela época, não, o bem de produção, não tem o bem de produção sim, o bem de produção não. A discussão dos regimes políticos. E terceiro, política. Está lá no Estatuto da Sociedade Parisiense. Kardec já enxergava a desnecessidade de nós cuidarmos dessas questões. Então, aí, para nós, o recado é foco no Brasil, foco na fraternidade, foco na edificação de um país que está nos chamando para sermos os pacificadores da pátria e não os acirradores das possíveis divergências que a gente possa encontrar. Somos todos brasileiros, somos todos irmãos, e o nosso objetivo tem que ser o de construir a nação que a gente tanto sonha. Lembrando sempre também, né, Elahá, que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Né? Mas nós temos perguntinhas, gente. Eita. Temos algumas perguntas. A Melissa pergunta o seguinte: e o escravo liberto chamado Rafael cuidou de Dom Pedro II a pedido do pai? Porque você falou da Mariana, né, Cris? Sim. Também esse era Rafael? O chamado Rafael, né? Sim, eu não tenho dados históricos para confirmar isso, mas certamente havia ali os escravos de dentro, né, como se falava antigamente. Sim. Alguns escravos de dentro que tinham uma convivência mais estreita com a família imperial, e certamente pode ser verdade isso, enfim, eu só não posso confirmar porque não tenho, eu, Cristiane, não tenho essa informação, mas isso é plenamente viável, sim. Eu também não tenho essa informação, mas eu já vi alguns textos da internet, alguns textos apresentados como se fossem textos até mediúnicos, mas não necessariamente espíritas, que comentam sobre esse personagem
que faria parte da história de Dom Pedro II. Mas eu já li sobre isso, mas nunca vi nenhuma obra segura, algo a esse respeito. Mas já vi esse nome pela internet circulando, inclusive conectando com pessoas do presente, tá? E a Glícia, ela diz que será que não fomos equivocados em depô-lo, José Bonifácio? Admiram. Dom Pedro fez muita besteira. Essa pode ter sido mais uma, não custa nada. Fez tanta coisa errada. Fazer mais uma não é nada de novidade, né? E o Pedro Paulo diz que imagina o grande trabalho que tem Ismael. Não deve ser nada fácil estar na posição dele. Pedro. Pedro, tem toda a razão. Também não queria estar... E, vocês querem ver como não é fácil? Eu vou até justificar por que não é fácil. Gente, não são outras pessoas que estão odiando, somos nós. Sim. Porque diz assim, um absurdo. Nós estamos inseridos no processo da violência, agredindo pessoas na rede social, ofendendo, multiplicando mensagens de desamor. E a gente diz assim, mas nossa, Ismael deve ter uma dificuldade. Mas nós estamos inseridos na dificuldade. Porque nós, muitas vezes, somos elementos propagadores de determinadas publicações que conspiram contra a harmonia e a paz. Arautos da discórdia, né? A gente se presta muitas vezes a esse papel, né? E até contraditório isso que eu digo assim, eu quero a paz, mas a paz que eu quero é a vitória da minha ideia. Que diabo de paz é essa? Eu quero a paz, aonde a paz é pacificar pela imposição do meu pensamento. A paz é pelo que eu quero. E o Gilberto diz o seguinte, tivemos uma monarquia bem democrática, não? Com Pedro II, sim. Inclusive, Humberto de Campos termina o capítulo de hoje trazendo uma simbologia muito bonita, né? Dizendo que Pedro II, o segundo reinado, foi a argamassa da construção da República. Você não edifica um prédio sem argamassa, né? Então, a postura de Pedro II e a forma como ele constituiu e construiu o segundo reinado, como ele levou o segundo reinado, foi a estrutura, a consolidação, né, do impulsionamento de algo que viria depois, que foi a República, né? Tem uma frase, eu não vou lembrar ela completamente, mas é uma coisa mais ou menos assim, que Dom Pedro II foi o mais republicano dos monarcas, é uma coisa... Tem um trocadilho que as pessoas fazem com ele. E para falarmos dessa transição, né, talvez a gente possa deixar isso aqui como uma entrega final nossa, né? Já que a gente vai continuar falando de Guerra do Paraguai no próximo episódio, mas já que a gente está falando dessa transição, né, de segundo reinado para a República, tem um episódio, né, que é de novo uma carta, né, que é de novo uma narrativa em carta, em missiva, do representante austríaco no Brasil, que segue com a comitiva de Pedro II, quando ele é instado a abandonar, né, também na calada da noite, o Palácio de São Cristóvão, que é invadido pelos republicanos, e ele abruptamente convidado a se retirar imediatamente, né, e é levado pela Marinha, pelos oficiais da Marinha, para ser embarcado, né, na Praça 15. Toda essa movimentação foi acompanhada por pessoas que depois faziam esses relatórios para a Europa, né? E um deles foi esse representante do governo da Áustria no Brasil, Conde de Wesselsheim, né? Ele escreve essa carta e um dos principais apontamentos, enquanto narrativa desse momento, né, daquela sofreguidão daquele momento, do imperador com toda a sua família a bordo de um navio de porte menor, que depois eles seriam ainda trasladados de uma embarcação de porte menor para uma embarcação de porte maior no meio da Baía de Guanabara, na calada da noite. Imagina a imperatriz, coitada, Teresa Cristina, tendo que se equilibrar
em uma tábua de madeira para fazer a transição de um navio para o outro. Quer dizer, profundo desrespeito, totalmente desnecessário. Mas ele fala a dignidade e o absoluto autocontrole do imperador caracterizariam a atitude de Sua Majestade enquanto esteve a bordo do navio, esse primeiro navio. Nenhuma sequer palavra de queixa ou de acusação passou pelos lábios do imperador. Ele não reclamava. A nobreza de caráter dele, o silêncio, né? Ele estava ali sendo claramente contrariado no seu desejo, na sua vontade, né, de permanecer ainda enquanto imperador à frente do destino do Brasil, mas ele não reclamou. Absteve-se, que é aquela postura pacificadora. É a postura pacificadora que Denise, os internautas comentam aqui, que ela comenta. Absteve-se igualmente de qualquer observação a respeito da crueldade do seu destino. Então, assim, eu acho que isso é o exemplo de uma atitude a ser tomada. Como ela falava, se algo acontecer lá na frente, agora, no final do mês, que vá contrariar as nossas vontades, que nós tenhamos também essa nobreza de caráter de nos abstermos, de não sermos aí arautos da discórdia, promovermos a rebelião, a polarização, né? Exacerbarmos ainda mais essa polarização, enfim, que a gente tenha nessa atitude do nosso imperador essa inspiração. Muito impressionante isso. Muito impressionante, né? E Elahá, o Manuel quer saber qual era a população do primeiro censo no Brasil? Rapaz, eu deveria dar essa informação para você, mas eu não tenho, mas é fácil achar. Mas eu sei uma informação do primeiro censo. Era 99,7% de católicos. Olha! 99,7% de católicos. Todo o resto era protestante, espírita, sem religião, ateu, agnóstico, judeu, árabe, muçulmano, tudo dentro desses 0,3. Muito pouquinho, né? E a Fátima pergunta o seguinte: vocês não acham que a princesa Isabel seria uma boa imperatriz para o Brasil? Ela deu mostras, né? Deu mostras. Achei aqui a frase, Dom Pedro II era o monarca republicano. Isso aí. Preparou todas as bases, né? Olha, e a Glícia, ela fala uma coisa que a gente sempre comenta aqui também. O quanto nas escolas não temos esse contexto tão nobre que nos engrandece diante de toda a nossa história. A gente também lamenta muito, Glícia, que realmente isso seja verdade, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente tem aqui as lives que nos traz todo esse conhecimento, né? Olha, eu achei aqui, a população era 9.930.478 pessoas. Não tinha 10, tinha 9,9 milhões de pessoas. Foi o que contaram, né? Não chegaram em todos os lugares, com certeza. Não tinha como também. Na Amazônia. Hoje a gente tem tudo georreferenciado, muito mais fácil. Gente, eu achei aqui uma frase que eu até anotei no capítulo 21, que diz o seguinte: a realidade é que Ismael triunfa sempre. Então, eu acho que a gente tem que guardar muito bem essa frase daqui até o dia 30, que está aqui no capítulo 21, para quem quer ler, está ali, que a realidade é que Ismael triunfa sempre. Então, para ele, as nossas orações sempre também, né? Agora, nós estamos na hora do nosso encerramento. Gente, eu detesto falar isso, porque por mim eu ficava aqui até terça-feira que vem, até dia 1º de novembro, já emendava o próximo capítulo, que o nosso próximo capítulo é o 25, que vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, né? Que vai ser dia 1º de novembro,
nós estaremos de volta com esse episódio do capítulo 25, falando sobre essa guerra do Paraguai. Mas, infelizmente, a gente tem que ir embora. Eu ficaria aqui conversando sempre sobre a nossa história, né? Porque isso, como diz a Grícia, só nos engrandece saber da nossa própria história, né? Então, eu agradeço aos nossos parceiros que estão aqui conosco nessa transmissão, aos nossos 240 internautas que estão aqui conosco, às 11h05 da noite, numa terça-feira, 244 pessoas, internautas que estão aqui nos assistindo, que estão aqui comentando, perguntando, e isso também nos engrandece muito, é saber que toda terça-feira, a cada 15 dias, nós estamos aqui com todos vocês nesse estudo sobre a nossa história, né? Entre esses 244, eu queria agradecer aí a Camila Ferraz, que estava caçando as notícias do censo aqui para passar para mim, enquanto eu estava procurando, ela estava procurando também. Obrigado, Camilinha. Muito obrigado. Ela é maravilhosa, gente. A Camila é maravilhosa. Ela fica nos bastidores, fala uma coisa, ela procura a obra, ela procura o livro. E depois ela manda na hora. E ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida, porque ela acha na hora. Ela já tinha mandado aqui no celular para mim, eu procurando aqui, já estava no meu celular a resposta. Gente, é com o coração partido, mas a gente tem que ir embora, né? Já estamos sempre muito gostoso falar desse assunto. Foi. Faz um bem danado. Eu, quando termino essa live, eu me sinto assim muito fortalecido espiritualmente. Eu ganho uma coragem, uma fé, uma convicção, um redobrar de forças para os desafios que a gente tem na sociedade que a gente vive. Então, assim, eu queria agradecer a FEEB a oportunidade de estar, né, participando desse trabalho. A gente fica renovado, né, Lara? Eu me renovo. A gente se renova cada vez que a gente sai de uma live dessa. Porque eu acho que se renova e se fortalece cada vez mais o amor por essa pátria. Porque, gente, não tem como você não amar um país desse, né? Não tem como. E aí aqui a gente renova cada vez mais e fortalece cada vez mais esse sentimento, né? Gente, vamos então nos despedirmos. Dia 1º a gente estará aqui novamente juntos. E Elahá, você faz a nossa prece para encerrar, para fechar todo esse nosso clima todo? Faço. Vamos orar. Querido Ismael, ele se encontra nas tuas mãos. Depositado entre as tuas mãos pelo governador do planeta, repousa o nosso país. Teu coração misericordioso, debruçado sobre a nossa história, tem nos oferecido inúmeras provas da tua solicitude para conosco. Teu silencioso trabalho de atuar nos bastidores da nossa história, oferecendo aos nossos corações a certeza de que não nos encontramos sozinhos, pelo desfilar das inúmeras entidades altaneiras que nos ofereceste no curso da nossa história. Enchem os nossos corações da certeza de que o nosso país repousa em boas mãos. Ele se encontra nas tuas mãos, Ismael, para que tu possas, dentro dos recursos que nós te oferecemos, que tu possas edificar a história dessa nação, para que ela cumpra o papel designado pelo nosso governador. Assiste-nos assim, no clamor que te fazemos, para que derrames as tuas bênçãos de paz sobre o Brasil, que precisa tanto de harmonia para atravessar os dias, os meses e os anos que se aproximam. Fortalece os nossos corações,
asserenando as nossas almas dentro da perspectiva inamovível de que tu te encontras no leme de nossa embarcação nacional, que tu representas a vontade do Cordeiro entre nós e que, mobilizando os recursos que te são oferecidos, has edificado aqui o que é realizável com aquilo que somos. É por isso que te rogamos que não nos deixes esquecer que tu estás conosco, que a tua incontável falange do bem nunca dorme, tomando conta da nação brasileira. Ainda que acontecimentos relevantes tenham se dado no silêncio da noite, sob a escuridão do véu da noite, os teus prepostos aqui estavam para garantir a pacificação, a harmonização e o alcance dos objetivos maiores da nossa nação. É por isso que te rogamos que fortaleças a nós, que inspires a nós, que entregues a nós os dons de compreendermos o quão presente tu te encontras em nossa história, para que as nossas almas de pé não percam a certeza no futuro desta nação, que os nossos corações alinhados com os propósitos superiores dessa pátria não nos permitam fazer com que os nossos olhos se voltem para o chão, mas que nós não percamos a crença dos destinos grandiosos reservados para o Brasil. Ainda que entre soluços e dificuldades, nós caminharemos no propósito de construirmos neste lugar o espaço ideal para a multiplicação da mensagem do amor e do Evangelho. Conta, Senhor, com os nossos corações. Conta conosco, Ismael, na medida das nossas fragilidades, para sermos contados entre aqueles que operam na pacificação do nosso país, na construção da paz e da harmonia das relações. E inspira-nos para que nos nossos momentos de tristeza, nas nossas horas de angústia, recorramos sempre a Ti, para que saibamos atravessar as horas dentro da serenidade e da paz que tu possa nos oferecer. Confiamos assim inteiramente as nossas vidas e o destino do nosso país aos teus cuidados. E te rogamos que tu nos abençoes, para que nós consigamos ter dias venturosos, dias de paz, de harmonia, de felicidade, de progresso e de serenidade nas nossas próximas experiências nesta encarnação na terra que tu nos ofereceste. Que as bênçãos do mais alto, derramadas sobre o país, protejam e guardem esta nação, para que haja harmonia, para que se despolarizem os corações, para que se unam as almas num propósito único e que as bênçãos do Cordeiro, derramadas sobre todos nós, nos façam relembrar o seu último dos mandamentos. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisso reconhecereis que sois meus discípulos. Que guardemos no íntimo das nossas almas as palavras de nosso Mestre, e que nos baste saber que tu, ainda que de maneira não visível aos nossos olhos, mantens vigilância sobre essa pátria, e que a tua bandeira continua desfraldada sobre essa terra, flamejando Deus, Cristo e caridade sobre todo o nosso território nacional.
É. E aqui está ele. Gente, então, até dia 1º de novembro, se Deus assim permitir, estaremos todos juntos novamente. Até dia 1º. Até 1º de novembro. Novembro. Boa noite para todos, gente.